E agora nós vamos falar um pouco sobre o próximo palestrante, o nosso amigo Alisson Alves. O Alisson ele é goiano, tem 34 anos, estrategista de tráfego pago, está ali há 2 anos à frente da Du Criativo, empresa que ajuda negócios a crescerem mais, vendendo melhor e crescerem por meio de anúncios online. Antes do Alisson atuar com marketing digital, ele passou mais de 10 anos como professor de educação física, área na qual ele é bacharelado. Ele trocou também ali o seu apito pelos gráficos, mas manteve a disciplina. A visão estratégica dele, o foco em permanecer sempre em performance. Hoje atende clientes no Brasil todo e no mundo de uma forma totalmente remota. Desculpa, gente. Totalmente remota ali e também ele transforma o seu foco em resultado real. O Alisson, ele é católico, saiu de Goiânia para São Paulo para casar com a sua digníssima esposa, a Juliana, uma paulista que conheceu em um grupo de estudo na pandemia. Levaram também na bagagem seus sonhos e o seu filho Enzo. Será que é só aqui que travou? Travou. Tá bom. Travou, travou. Não, Josué travou. Josué travou. Voltou, Josué. Perdão, gente. Agora, para finalizar, uma curiosidade sobre o nosso amigo Wallace. Na pandemia, o Wallace ingressou em um programa de podcast no qual participou por um ano. A frase dele, o justo que muito custe o que muito, é justo que muito custe o que muito vale. Alisson, é com você. Obrigado, Josué. Travou exatamente no momento que. Rapidinho. Hoje eu vou falar aqui, meu objetivo aqui hoje não é falar apenas sobre anúncios online, mas sim desmistificar o tráfego pago. Eu vou desvendar as falsas promessas que poluem o mercado e também ajudar a construir uma visão diferente de tráfego pago para que você tenha uma máquina de vendas previsível. Mas antes disso, eu estava falando ali que cortou exatamente no momento que, na minha última apresentação, eu falei que estava em busca de mais filhos para crescer a família. Nesse momento não estamos mais, já temos aí um feijãozinho no forno que está crescendo. Aí temos a foto do nosso próximo integrante da família, para a gente já fazer aí. Que minha esposa, meu filho, as nossas gatas e quando eu trabalhava com educação física também. Vamos lá. Muitos acreditam na ilusão do milagre, aquela ideia de que tráfego pago é um botão mágico onde você investe R$ 10, aperta, ou R$ 50, aperta o botão ali e fica milionário na mesma semana, fica milionário 3 dias depois. Mas no mundo real, o tráfego pago é um motor de alta performance que exige estratégia, infraestrutura e otimização constante dos dados. A verdade é que o tráfego pago ele não faz milagre. Ele não é aquela coisa assim que, pô, começou hoje, amanhã eu tô com a agenda cheia. Sem estrutura sólida por trás, ele não vai funcionar de forma alguma. E o primeiro mito que eu quero quebrar é que muita gente trata o anúncio como um cassino, querendo o prêmio ali em 24 horas. Já depositei o dinheiro aqui, quando é que vai ter o resultado? Mas resultado consistente funciona como uma plantação. Primeiro você precisa preparar o solo com os dados, depois você cuida do crescimento com a otimização, e aí vem então tão sonhada colheita, onde você vai ter seus lucros e retornos. Você não vai gritar com uma semente, por exemplo, numa plantação, para ela crescer mais rápido. Então não vai adiantar se você não der condições certas para que a sua empresa cresça com o tráfego pago. O segundo mito que eu quero quebrar é que não se engane, tá? Colocar R$ 100, esperar centenas de clientes é uma ilusão. Eu penso no tráfego, você precisa pensar no tráfego pago como um aluguel e a formação de um estoque de uma loja física. Primeiro você faz investimento e só depois que a estrutura está pronta é que você consegue ter o lucro. Em um cenário em que cada vez mais aumenta a concorrência e diminui o alcance orgânico, o tráfego pago ele deve ser visto ali como um investimento de capital, um investimento a longo prazo. Próximo mito, tá? Tráfego pago não força cliente a comprar. Não adianta você falar, vou fazer tráfego pago e o cliente vai comprar. Não é assim. Ele compra a atenção da pessoa. O cliente moderno, ele é exigente e ele vai avaliar você e seu concorrente várias vezes antes da decisão final. Se o seu produto é ruim, se o seu atendimento é fraco, se o cliente apenas ele
não consegue ter uma visão clara do que eu falei no momento de educação, de como vai ser a vida dele após o seu negócio, após passar pelo seu negócio. O clique ele vai ser um desperdício de dinheiro. Você vai ter jogado dinheiro fora porque aquele cliente vai acabar comprando do seu concorrente, porque ele vai ver mais valor no trabalho do seu concorrente. E muita gente acha que anunciar uma coisa para as empresas grandes, é coisa de Amazon, Mercado Livre, mas a verdade é totalmente o oposto. Quem precisa de tráfego é a pequena empresa para ganhar mercado, para ganhar visibilidade. O orçamento inicial, para começar, ele não precisa ser um orçamento inicial milionário ou de muito dinheiro. Ele é adaptável. Mas, se você for invisível, se você não começar, seu público vai custar muito mais caro, porque o seu público nunca vai te descobrir e você provavelmente vai ter problemas aí no longo prazo, no médio e longo prazo com a sua empresa, tá? Um outro mito muito comum é que é um canal imprevisível. Esquece esse papo que é um tiro no escuro. Com análise estruturada, com tráfego, o tráfego pago, ele torna-se o canal de marketing mais rastreável e previsível que existe. Vocês viram na apresentação do Ailton, por exemplo, que tem como ter dados de tudo dentro da sua campanha. Então, ele é rastreável, sim. E aqui na Duo, nós trocamos a sorte por métricas claras que guiam cada centavo do seu negócio. Cada centavo do seu negócio, a gente sabe muito bem aonde é colocado ali. E eu costumo dizer que o tráfego pago é um amplificador, não um salvador. Quando alguém chega para mim falando assim, Alisson, você vai salvar o meu negócio porque você é minha última esperança. Não. A ferramenta que eu utilizo, o tráfego pago é uma ferramenta. E ele é um amplificador, ele tem um efeito lupa. Ele não é um salvador. Então, ao mesmo tempo que ele potencializa agressivamente o que já funciona, ele pode também escancarar brutalmente o que está errado. E se o seu atendimento for ruim, seu produto ou serviço não tiver qualidade, seu site for lento, o tráfego apenas fará você perder dinheiro de uma forma bem mais rápida. É o que a gente já ouve falar por aí também, tá? Agora que limpamos o terreno, que vocês já dos mitos, vocês já viram o que são os mitos ali, a gente vai construir a máquina de vendas de verdade. Estes são os 5 pilares que vocês precisam erguer rigorosamente antes de investir seu primeiro centavo em anúncio, tá? O primeiro pilar, de nada vai adiantar você atrair uma multidão de pessoas se a porta da sua empresa está emperrada. Como assim, Alisson? Se o seu negócio precisa de atrair atrativo, seu negócio ele precisa de um atrativo forte. Porque se a pessoa chega lá e sua loja é ruim, sua rede social não chama atenção, os seus atendentes não fazem um bom atendimento, não adianta nada. Então, seu negócio ele precisa de redes sociais que despertam desejo, acima de tudo, uma equipe que presta um atendimento de excelência e por aí vai. Tá? Próximo pilar, substitua o desejo amador de querer vender mais por metas mais precisas. Todo mundo, eu quero vender mais. Calma, o tráfego ele não vende, ele compra atenção. Então, a gente precisa ter metas mais específicas, como eu falei no nosso momento de educação. A gente acabou de falar nisso no momento de educação, sem um alvo definido, é impossível saber o que você precisa otimizar. Então, você quer gerar mais mensagem no WhatsApp, quer enviar mais orçamento, você quer agendar mais reuniões, mas qual é o que a gente está buscando? O que a gente está buscando com o tráfego? O vender mais não depende do tráfego, depende de você e da sua equipe comercial. E o terceiro pilar, você precisa conhecer as dores e os desejos e os objetivos do seu cliente. Aonde você procura sobre isso? Você vai ler avaliações online suas e dos concorrentes, você vai analisar os comentários nos vídeos dos concorrentes, nos seus vídeos, nos seus materiais nas redes sociais. Você vai perguntar diretamente para o seu cliente por que ele te escolheu. Muita gente tem medo de fazer essa pergunta. Você precisa perguntar para o seu cliente por que ele te escolheu. Tá? Próximo pilar, as pessoas raramente compram no primeiro clique. Um cliente ele precisa ver sua marca em média 5 vezes antes de ele comprar de você. Por isso que o remarketing é a porta obrigatória para levar o cliente da dúvida. E por último, o quinto pilar, empresários inteligentes não investem na sorte. O tráfego é um ciclo infinito, onde você investe, analisa os dados, ajusta a rota e só então escala, investindo até você conseguir acertar o seu alvo. Tá? Então, o veredito final é claro. Em um mundo onde o alcance orgânico despenca, não fazer nada gera invisibilidade. O tráfego pago não é uma mágica, mas com estratégia e paciência, ele é um motor definitivo para o crescimento do seu negócio. Eu sou Alisson Alves, da Duo Criativo, e se você quer parar de postar e começar a construir uma máquina de vendas real, com um parceiro que pronto ali para te ajudar, né? Também o QR Code aqui do lado e vamos conversar, que vai ser um prazer falar com vocês. Maravilha, Oh, Alisson. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Como eu sou apaixonado por apresentação, eu amei esses slides aí. Lindo e o conteúdo brilhante. Alisson, fala para mim por que o BNI. Hoje eu vou ser bem simples nessa fala, tá, Josué? O BNI, ele me faz ser um empresário e uma pessoa melhor. Depois que eu entrei no BNI, eu me tornei um empresário, porque até então eu me sentia um prestador de serviços, e
me tornando um empresário. Eu só pude me tornar um empresário melhor depois que eu virei uma pessoa melhor. E o BNI me proporciona conexões, conhecimento e me fez ser uma pessoa melhor. Isso me tornou também um empresário melhor. Então, por isso o BNI.